Olá, gente, a graça e a paz. Deus abençoe a todos. Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, bem curtinho, para a gente fazer a correção da atividade que a gente passou semana passada. Quem não respondeu, dá tempo ainda. Veja aí em cima, tem um link, clica e faz o exercício. Gente, é o seguinte, teve um contratempo aí, eu não dei um espaço para para você colocar o nome, eu não deixei espaço para colocar o nome, né? Infelizmente, né? Eu não vou poder corrigir individualmente, mas se vocês quiserem encaminhar para mim a resposta, pode enviar, tá? Se tiver uma dúvida a mais, porque eu tô dando uma olhada aqui, vocês estão vendo aqui, né? No geral, vocês podem dar uma olhada aqui, ó. No geral, a média aqui, ó, de 80 a 100 pontos, né? Então, só 5 pessoas apenas responderam, 5, apenas 5, tá vendo aqui? 5 respostas. Sei que tem bem mais pessoas aí no grupo, certo? Então vamos lá para correção, tá? A primeira questão, todos acertaram aqui, ó, 100%, tá? As 5 pessoas marcaram que a nossa, para vencer a guerra espiritual, nós só podemos vencer com a força do Senhor. Então diz assim, ó, onde está a nossa força para vencer a guerra espiritual? Na igreja? Não. Está no pastor? Por que eu coloquei isso? Propositalmente, porque muitas vezes a gente pensa que o nosso poder está na igreja, que o nosso poder está no pastor, que o nosso poder está nos apóstolos, nosso poder está no nosso jejum, tá? Não está nada disso, meu irmão. O poder vem do Senhor. Por isso que Efésio, pega um caderno e uma caneta, tá? E anota. Efésios 6:10 diz assim: e finalmente, ele diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque a luta não é sua, a luta é de Deus. Quem vai vencer é Deus. Ah, pastor, mas eu não vou ter que fazer nada. Não estou dizendo que você não tem que fazer nada. Nas próprias respostas que a gente vai falar sobre essas questões. Ah, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que orar, eu não tenho que jejuar. Não, você tem que orar sim, você tem que jejuar, você tem que buscar. Mas é bom deixar bem claro que a vitória não é minha, guerra espiritual. Guerra espiritual, quem vence é Deus. Eu tenho que estar na posição, eu tenho que me levantar, eu tenho que crer no Senhor. Por quê? Porque aquele que crê, ele vence. Quem crê, verás a glória do Senhor. É quem crê, meu irmão. Então, por isso, você tem que estar em pé. Isso quer dizer o quê? Que você tem que crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória vem dele. Porque a vitória, quem vence é o Senhor. Não terás que vencer. Deus vai lutar essa guerra por ti. E ele vai vencer. Amém? Tudo que eu tenho que fazer é manter o meu posicionamento com o Senhor. Você tem posicionamento. Que posicionamento é esse? É ter fé. Acreditar no Senhor, que a vitória é certa. Amém? Segunda questão, vamos lá. Se alguém ficou com dúvida também é só responder. Pode colocar no grupo ou então fala comigo no particular. Qual é a fonte de toda a ruína nesta terra? A gente pode ver aqui duas respostas. A primeira, tá? As pessoas colocaram aqui, ó, teve alguém que respondeu aqui, ó. Pessoas desobedientes às regras, ó. Qual a fonte de toda a ruína nesta terra? Aí teve gente que marcou aqui, ó, pessoas desobedientes às regras. Parece correta essa resposta? Sim, porque se as pessoas obedecessem, não é? Se todo mundo obedecesse às regras, fosse obediente aos mandamentos, fosse obediente a tudo que os pais dizem, as mães, o pastor, teríamos uma vida melhor, tá? Isso tá correto. Só que por trás disso, estou falando da fonte. O que por trás disso? O que faz as pessoas desobedecerem? É quem? É o Senhor, é o diabo, entendeu? É o Senhor das trevas, né? É o príncipe dos demônios. Ele que faz as pessoas desobedecerem. Então, eu estou falando de fonte. Fonte, o que é fonte, gente? Fonte é nascente, de onde surge. De onde surge todo mal? De onde surge? É uma nascente. A nascente de todo mal são
todas as autoridades do mundo invisíveis, malignas. Isso você pode ver lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, quando diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas com todas as autoridades e poderes dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. Quer dizer o quê? Ele atua espiritualmente. Então, parece correto quando eu digo que as pessoas desobedientes traz a desordem. Só que por trás das pessoas tem quem? Satanás. Então, se você não assistiu a aula, o vídeo assiste, procura aí, tá no grupo, fala comigo, eu te envio um link para você assistir de novo. Lá a gente explica de onde vem toda a autoridade maligna, tá? Então, qual a fonte de toda a ruína? Autoridades são as autoridades do mundo invisível das trevas, né? Maligna, ok? Dúvida é só falar comigo. Terceira questão: segundo as escrituras, na cruz Jesus já aniquilou todos os outros inimigos, porém ainda resta um. Qual o último inimigo que será destruído com a volta de Cristo? Jesus vai voltar, e quando ele voltar, todos os inimigos sim será posto debaixo dos vossos pés. Qual o último inimigo a ser derrotado? Algumas pessoas responderam aqui: Satanás. Pim, tá errado. Qual? Tá marcado aqui, ó, em verde. A maioria respondeu, 80% das pessoas: a morte. E isso tá certo, correto. Você pode ver isso lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Diz assim: o último inimigo a ser aniquilado, destruído, é a morte. O ser humano hoje, ele vive em torno de 70, 80, há quem chegue em 100. Glória a Deus. Eu vou chegar em 100. Se você pode profetizar sobre a sua vida, profetize, meu irmão. Eu vou chegar com muito vigor e saúde. Tem gente que passa de 100, é ou não é? É verdade? Então, mas é certo que o homem será o quê? Vai o quê? Morrer. Mas quando Jesus vier, nem a morte terá mais poder sobre ele. Nós vamos receber, nesse mesmo capítulo 15, o apóstolo Paulo explica, depois você dá uma lida lá, dá uma continuidade nos versículos, 1 Coríntios capítulo 15, ele também explica lá que nós seremos o que? Transformados, receberemos o mesmo corpo que o Senhor Jesus recebeu, um corpo glorificado. Jesus ressuscitou e ainda ficou 40 dias aqui nessa terra, e nós vamos viver com esse corpo glorificado, onde o pecado não mais vai ter poder, doença, enfermidade não vai mais ter poder sobre o corpo, sobre esse corpo, né? Então, nós aguardamos essa vitória, que é o que nos resta. Agora o restante, Satanás já foi derrotado, meu querido. Satanás já foi derrotado. Ah, pastor, mas Satanás foi derrotado, mas ainda tem poder de fazer isso, fazer aquilo. Tem poder para fazer na vida das pessoas que não creem, irmão. Entendeu? Então, por isso que nós temos que ler as Escrituras. Tem que ler a Bíblia, tem que ver o que? Tem que ver que Satanás já está derrotado. Creia nisso, né? A nossa vida não é uma luta diária contra Satanás. A nossa vida é uma luta diária para permanecermos fiel com o Senhor. É isso, essa é a luta, meu querido. Permanecer fiel com o Senhor. E essa é a luta, permanecer crendo. Porque o diabo sabe que se você buscar a verdade, conhecer, ela vai libertar. Então o diabo, tudo que ele quer é isso. Ele quer tirar a palavra da sua boca, a palavra da sua mente, do seu coração. Porque ele sabe que quando ele tira a palavra, ele vai colocar doenças e enfermidades. E o que nós precisamos, o que o mundo precisa, é do pão que veio do céu. Nem só de pão Jesus diz viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu preciso dessa verdade. É isso que nós precisamos, meu querido. Essa verdade. Do contrário, o diabo começa então a governar. Hoje nós degustamos no mundo do conhecimento das redes sociais. É bom, é maravilhoso. Nós estamos aqui tendo um estudo online, é maravilhoso, Só que dentro das redes sociais, nós temos, dentro da internet, né, eu quero falar assim, nós temos coisas boas e coisas
ruins. Não se apegue somente a isso. Se apegue também à leitura da Bíblia, meu irmão. Pega a tua Bíblia, lê, sabe? Folheia ela, vai lendo, meu querido, mesmo sem vontade, né? Porque isso vai limpar, vai purificar o teu corpo, Senhor Jesus. Amém? Dúvida aí é só falar, tá? Vamos para quarta questão. Diz assim: qual a primeira estratégia do inimigo Satanás para derrotar o homem? Aí eu dei uma referência que é a parábola do semeador, Mateus 13 e Marcos 4, né? Nem precisa ler, mas leia, meu querido, para você entender o que Jesus quer dizer, porque isso também vai ajudar no seu alimento espiritual. Roubar a palavra de Deus, todos foram unânimes, e parabéns a todos aí acertar essa questão aí. Não tem questão, é o que o diabo faz. A gente já falou na questão anterior, a gente falou aqui, o diabo ele tenta roubar a palavra, porque se ele roubar a palavra, então ele começa o quê? A estratégia dele para derrotar as pessoas, colocando enfermidade, doenças, desânimo, e a pessoa começa a perder toda a esperança. Uma vez que perdeu a esperança, ela perde a fé, perdeu a fé, ela vai ser o quê? Derrotada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a quinta questão, né, falando desse assunto aqui, ó, a vitória que nos faz vencer o mundo é o quê? Algumas pessoas botaram aqui a oração. Oração é bom? Sim, é necessário. A palavra do Senhor, ela diz orar em todo o tempo. Também diz, Efésios capítulo 6, verso 18, diz: ore em espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente, né? Ele fala que é para a gente sempre estar em oração. A Bíblia. Oração é bom, meu querido, mas isso não é isso que dá vitória. O que dá vitória é a nossa fé. É o que está escrito lá, 1 João capítulo 5. Os nascidos de Deus vencem o mundo. Quem é nascido de Deus? Tu é um nascido de Deus. Eu sou um nascido de Deus. E quem nasceu em Deus já venceu o mundo. É para glorificar, meu irmão. Aí vem aqui. E isso é o que nos dá. E essa é a nossa vitória. A nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. 5:4. Leia lá a sua Bíblia. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que nos faz vencer o mundo. O que? A nossa fé. Não é o chamado, meu querido, não é por você trabalhar na obra, não é por você fazer alguma coisa na obra. Não são os pastores que vai fazer você vencer. Você é um nascido de Deus. Você aceitou Jesus, meu querido, que vai fazer você vencer agora é a tua fé. Não é a tua adoração que vai fazer você vencer. Não é o chamado. Isso vai ajudar? Vai, meu querido. Porque, presta atenção, a oração, você não pode orar sem fé. Pode? Não, porque você não está vendo. Você está vendo? Entendeu? Você está orando para Deus que você não vê. E isso é necessário fé. Então, a nossa fé é a nossa vitória. E não precisa ter muita fé. Um pouquinho de fé é o suficiente para Deus. Você não vai adorar sem fé também. O nosso chamado, ou seja, o nosso serviço na obra também não nos faz vencer. O que faz vencer é o que? A nossa fé. Por quê? Porque se eu estou trabalhando na obra, é porque eu creio em Deus. E se eu paro, é porque eu estou deixando de crer nas promessas dele. E estou olhando para o homem. Eu começo a olhar horizontalmente e paro de olhar verticalmente. Eu paro de olhar para cima. Olha para cima, meu querido. Que é de lá que vem o teu socorro. Por isso tem que crer. São os pastores que oram, quem tem unção, quem tem dons de libertar. Isso Deus colocou e deu esse presente a algumas pessoas. Mas o que faz vencer é a fé. Veja quando Jesus ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Pela tua fé. Se crê, Jesus disse também, verás a glória de Deus. Então creia, meu querido. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? E a sexta questão, nós tivemos aqui 3 respostas. Vamos ver. Depois de revestir-se de toda a armadura de Deus, o que devemos continuar fazendo
sempre para vencer os ataques espirituais. Olha só, depois da pergunta, eu coloquei aqui, ó, leia Efésios 6, capítulo 6. Quem leu aqui Efésios 6? Ó, se respondeu errado é porque não leu. Já estou logo dando a dica aqui, tá? Que, se você não leu, não respondeu errado porque não leu. Porque tá lá, meu querido. Efésios capítulo 6. Às vezes a gente tem preguiça, sabe? Às vezes tem preguiça de ler. Efésios capítulo 6, ele começa, a partir do versículo 10, ele começa, finalmente, falar sobre as armaduras espirituais. Ok? Depois que ele dá toda a instrução da armadura espiritual, nós vemos aqui no verso 18. Vamos ler o 17, pega a sua Bíblia e leia. Efésios 6, 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está falando de toda a armadura. No verso 18 ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso na sua mente, e estejam atentos ou vigiem, e persevere na oração por todos os santos. Veja que ele está falando aqui em orar. Quem marcou orar, até ainda vai, tá? Tá meio certo, vamos dizer assim. Mas o correto mesmo é orar no Espírito. Tá? Então quem marcou aqui orar no Espírito, tá de parabéns. Ser cheio de Deus. Algumas pessoas botou ser cheio de Deus. Vamos lá no texto, Efésios 6:10. Eu dei o exemplo aqui, ó, tá? Depois de revestir-se de toda a armadura de Deus, é simples, gente. É uma questão, não tem pegadinha, tá? Não tem pegadinha. É só uma questão aqui de interpretação. Você pega aqui, ó. Depois de revestir de toda a armadura de Deus, você pega Efésios 6, que eu dei referência, e vai aqui. Aí começa no verso 10 falar da armadura. Quando acaba a armadura, verso 17, entra no verso 18, automaticamente. O que devemos fazer? Está dizendo aqui, ore no Espírito. Entenderam? Não está dizendo aqui, seja cheio de Deus. Não está dizendo aqui para cantar. Não está dizendo aqui, cantar no Espírito. Está dizendo aqui, orar até ainda vai. Como eu falei aqui, entre aspas. Porque o texto, no verso 18, está falando de oração, certo? Quem colocou orar até ainda vai. Mas ele está especificando que tipo de oração. A oração no Espírito em todo o tempo. Ele está falando aqui, ó. Que é a oração no Espírito. E eu vou explicar, gente. Na próxima aula não, porque a gente está em batalha espiritual. Eu vou explicar, vai ter uma aula, tá? Nesse curso aqui, nesse estudo. Tem uma aula aqui específica. Eu vou falar uma aula específica sobre a oração no Espírito, tá? Eu vou falar sobre o que é essa oração no Espírito. Mas no momento, é isso aí, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe. Ficamos por aqui, até uma próxima. Grande abraço.